Olá, família, bom dia. Tudo bem com você? Como é que tá? Tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Chegamos no capítulo 9 do livro de Provérbios e aqui eu quero ler com vocês 4 versos que traz uma sabedoria grande, viu? Muito grande. No capítulo 9, a partir do verso 6, diz assim: Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o zombador, afronta toma para si. O que censura o ímpio, sua reputação mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Eu vou falar para vocês que a sabedoria desses versos eu busco a cada dia. Como instrutor de cursos, como conselheiro matrimonial, constantemente eu preciso utilizar dessas palavras: repreensões, disciplina, instruções. E de repente Salomão, ele te ensina como viver em sociedade e como lidar com essas pessoas, uma vez que você tem pelo menos isso aqui, ó, de conhecimento, de sabedoria, e você precisa lidar com outras pessoas. O conselho dele inicialmente é o seguinte: insensatos, pessoas insensatas, pessoas hipócritas, pessoas incoerentes, pessoas que vivem falando algo e fazendo outro. Ele já deixa bem claro, olha, não ande com essas pessoas. Tira essas pessoas de perto de você. Não deixe que a sua reputação se associe a dessas pessoas. Primeiro conselho. Esse conselho na aula, no vídeo de hoje, ele vai de bônus, de brinde. Porque o principal conselho está como você vai lidar com os escarnecedores, como que você vai lidar com os ímpios, nesse conceito de repreensão, de disciplina, de instrução. Note que Salomão ele deixa bem claro o seguinte: se você repreender o escarnecedor, você será odiado. Se você censurar o ímpio, a sua reputação será manchada. O que significa isso? Significa que a pessoa que vive em, digamos assim, em insensatez, o escarnecedor é uma pessoa que vive pela carne, pelo desejo da carne. Se você repreende essa pessoa, ela se sente culpada, ela se sente condenada, ela se sente julgada por você e, naturalmente, ela vai odiar você. Então vamos entender algo aqui. Eu não posso, por questão de sabedoria, eu não posso chegar a alguém que está em pecado e simplesmente arremessar o pecado nessa pessoa, porque isso vai fazer com que ela me odeie. Se eu censurar um ímpio acerca do seu ato, naturalmente a minha reputação será manchada porque ele vai me denegrir, ele vai falar mal ao meu respeito. A melhor forma de você se relacionar com um escarnecedor, com um ímpio, é por meio do seu bom testemunho. Deixar que os seus atos, a sua vida, a sua fama fale por você. Se você tiver que apresentar algo, não exalte a mentira, o engano, o pecado que eles estão vivendo, mas exalte a vida, a paz, a verdade. E de repente, desta maneira, você poderá ser usado pelo Espírito Santo para ser um modelo para aquela pessoa. Eu vejo muitas pessoas, principalmente no meio cristão, que agem dessa forma e falam assim: olha, nós precisamos repreender os escarnecedores, nós precisamos censurar os ímpios. E a pessoa condena e fala assim: ah, porque eu chamo a verdade pelo nome, eu chamo o pecado pelo nome e tal. E de repente você percebe que essa pessoa ela é odiada. Essa pessoa não atrai ninguém.
Jesus, ele repreendia os escarnecedores, ele censurava os ímpios com amor, com um bom exemplo, com sabedoria. É verdade que ainda assim havia um grupo de pessoas que o odiavam. É inevitável. Mas a grande maioria não. São muitos os casos na Bíblia de pessoas que estavam em pecado e, ao terem um encontro com Cristo, obtiveram então a sua conversão. Em alguns determinados momentos, Cristo estava diante de pecadores, de adúlteros, de ladrões. E o amor ofertado, a verdade exposta, os atraiu muito mais do que quando Cristo chegava em fariseus e falava raça de víboras. Tá vendo? Como é possível nós aprendermos? Se você instruir a um sábio, ele vai te amar. Se você repreender um escarnecedor, ele vai te odiar. E eu digo isso quando eu falei no vídeo no início que eu aprendi isso daqui na marra, na prática, porque hoje, com a quantidade de aconselhamentos que eu dou por dia, o recanto das estações, onde eu recebo pessoas, por vezes eu não sei se a pessoa que está vindo em busca de ajuda, ela é uma escarnecedora, um ímpio ou um sábio. De repente eu dou um conselho que eu já dei esse conselho 200 vezes antes. E aí tem uma pessoa que recebe esse conselho e me ama. Tem a pessoa que recebe esse conselho e me difama. Tem a pessoa que recebe esse conselho e me odeia. A partir daí você já começa a identificar quem é escarnecedor, quem é ímpio, quem é sábio. Comportamentos, reações. E conforme nós vamos vivendo, vamos experimentando isso, vamos refinando a nossa forma de falar, de agir, de aconselhar, nós vamos nos tornando mais sábio. Que Deus te revista de sabedoria no dia de hoje. As pessoas com quem você precisar conversar, repreender, disciplinar, censurar, instruir, que você leve isso em conta, para que ao final do dia você possa estar sendo mais amado pelas pessoas do que odiado. Que Deus te abençoe e conceda a você um ótimo dia. Nos encontramos amanhã cedinho ou se não, em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.